o segredo para a dissecção pélvica profunda? Primeiro é o seguinte, primeiro é desmistificar o fato de que, se você não faz cirurgia, por exemplo, cirurgia oncológica, não assistir procedimentos de cirurgia oncológica. Vou contar para vocês aqui. Na linfadenectomia pélvica, por exemplo, a gente aprende a abertura dos espaços avasculares. E eu acredito que hoje, para você desenvolver a cirurgia pélvica profunda, os espaços avasculares são essenciais. Então, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os reparos anatômicos que eu considero para desenvolver o espaço na cirurgia e, com isso, conseguir fazer as ressecções das lesões que eu preciso, quer sejam elas lesões benignas ou lesões malignas. Oncológicas. O que a gente tem de princípio? Eu gosto sempre de utilizar o quadro em branco, porque é uma forma de eu criar uma mentalização aqui, uma orientação espacial e desenvolver o passo a passo do procedimento que eu vou executar para achar, por exemplo, os espaços avasculares. O que a gente sabe? A gente sabe que existem 4 espaços avasculares. Então, aqui, se a gente tem a bexiga, aqui do lado direito, por exemplo, esse espaço aqui do ureter e da bexiga, das asas laterais da bexiga, esse é o 4º espaço. E é o espaço de Iabuque. O que é importante a gente saber nesse espaço? Que se você vai abordar alguma lesão que esteja no compartimento lateral para posterior, é importante que você faça a dissecção do ureter. Por quê? Porque a isquemia do ureter aqui pode levar a complicações, por exemplo, como as fístulas ureterais. E nesse ponto é difícil o tratamento. Como que é fácil você identificar? Se você identificar o ureter na bifurcação, aqui, e eu vou deixar aqui para vocês um link de como que você identifica os ureteres. Esse link vai fazer com que você ache o ureter de forma fácil na pelve quando você tiver dúvida ou receio se a sua ressecção está próximo do ureter. Se você vier dissecando o ureter, vai chegar um momento que vai ter uma artéria que cruza. É a artéria uterina. Nesse momento, daqui para baixo, se você continuar dissecando, você vai chegar na bexiga. Você chegando na bexiga, você encontra o 4º espaço. Então, esse é um espaço que algumas vezes... Sabe quando você vai fazer a esterectomia, você suspende a bexiga e entra no espaço vésico uterino? Nas laterais, você acha o espaço de Iabuque. Então, aqui você disseca o espaço, ó, vésico uterino, que é vésico uterino, que embaixo está a vagina e em cima está a bexiga. Você entra naquela espuminha, se você for para a lateral, você entra no espaço de Iabuque. Algumas vezes sangra. Então, por causa disso, por exemplo, nas parametrectomias, nas ressecções com... ressecção lateral, a gente disseca o ureter ou nesse sentido, ou o espaço de Iabuque primeiro, ou disseca o ureter nesse sentido para achar o espaço de Iabuque depois. Então, esse é um dos espaços. Tem mais 3 espaços. Dentre eles, o reparo anatômico vai ser quem? A artéria umbilical obliterada. A artéria umbilical obliterada, ela é nosso divisor entre paramétrio e linfonodo. Por exemplo, se você está do lado direito da paciente, tudo que tiver lateral à artéria umbilical obliterada é produto de linfonodo. Tudo que tiver à esquerda da artéria umbilical obliterada, que é compartimento medial, ele é produto de paramétrio. Então, deixa eu desenhar aqui para você entender. Olha só, a gente está fazendo a dissecção à direita da paciente. Então, a gente tem artéria ilíaca comum, daí vai dar artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. O primeiro ramo para cá é a artéria uterina e para cima, a artéria umbilical obliterada. Então, olha só, se a gente tiver dissecando tudo que tiver do lado direito da artéria umbilical obliterada, é a pelve à direita. É parte de linfonodo. Então, olha aqui, ó, isso aqui é linfonodo. E tudo que tiver à esquerda, tá vendo a artéria uterina aqui? Se a gente ligar a artéria uterina, isso aqui é o quê? Paramétrio. Então, esses referenciais é muito importante para a gente entender e perceber, por exemplo,
eu vou começar a fazer a ressecção dos linfonodos. Eu não preciso vir para o tecido de cá. O tecido que eu tirar daqui é tecido parametrial, não é tecido linfonodal. Nisso você ganha tempo na sua cirurgia. Então, você vai pegar a artéria umbilical obliterada e aqui em cima a gente tem a bexiga. O que tiver lateral é o espaço paravesical lateral. E o que tiver medial é o espaço paravesical medial. Então, esses são dois espaços que a gente precisa conhecer. É um espaço paravesical, mas lateral e medial. Então, a gente já viu, ó, o espaço, o quarto espaço, que é o espaço de Yabuki. O terceiro espaço, que é o espaço paravesical. E o primeiro e segundo espaço é o espaço pararetal. Isso parece simples aqui mostrando no desenho, mas na hora da cirurgia também é se você faz com frequência essa dissecção pélvica profunda. Então, olha só, vou mostrar para vocês. Quando a gente tem a artéria ilíaca comum, ela vai virar a artéria ilíaca interna, daí ela vai virar para cá em artéria uterina e sobe, umbilical obliterada, artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa, dando a artéria ilíaca comum. Se a gente está à direita da pelve, o que a gente sabe? Que quem cruza aqui, ó, na bifurcação é o ureter. E como que é fácil a gente ver o ureter? A gente tem aqui o infundíbulo pélvico. Se você quiser ver ele de forma medial, lateral, você abre o peritônio por cima da artéria ilíaca externa e traciona o infundíbulo. Você vai ver o ureter facilmente. Isso acontece geralmente nas cirurgias oncológicas. Nas cirurgias benignas, a gente visualiza pela forma medial. Então, o que você faz? Aqui em cima tem o promontório. Você abre esse peritônio aqui e abre, o colega traciona para a lateral e você traciona para a medial, entra no espaço e tenta encontrar o ureter ali. Na hora que você encontrar um vaso pulsando acima, essa é a artéria uterina. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque para você evitar complicações, é melhor você visualizar as estruturas. E quando eu entrar, ó, eu comentei com vocês que aqui era o espaço paravesical medial. Para cima da uterina. Para baixo da uterina, a gente vai ter o pararetal. Só que o pararetal ele vai dividir em dois. E quem que a gente vai utilizar também como referencial anatômico? O nosso amigo aqui, ó, ureter. Então, 2 centímetros abaixo do ureter, aqui, ó, 2 centímetros abaixo do ureter, você vai achar o espaço aqui. É o espaço pararetal. Você vai dividir aqui, ó, em lateral e medial. O que for 2 centímetros para baixo do ureter vai ter o quê? O plexo hipogástrico. E o que é interessante isso? Que se você fizer a lateral, é o espaço de Lático. E medial é o espaço de Okabayashi. Então, esse daqui é os dois outros espaços que a gente precisa conhecer quando você vai, por exemplo, fazer ressecção de lesões reto-cervicais, lesões do útero sacro, lesão do septo reto-vaginal. Por quê? O plexo, ele desce paralelo ao ureter. Então, quando você começa a entrar na pelve profunda, o ureter entra também profundamente e você precisa deixar essas estruturas de forma lateral. Aonde que você vai começar a identificar o plexo? Aqui no promontório. Aqui em cima. Então tem o plexo hipogástrico comum, ele vai dar as fibras para a direita e para a esquerda. Como que você vai dissecar essas fibras aqui? E você vai ver as fibras 2 centímetros para baixo do ureter. Então, se você viu o ureter, se você descer 2 centímetros e começar a entrar no espaço com a espuminha, ali vai estar o plexo hipogástrico. Então, esses são os 4 referenciais anatômicos que você vai encontrando à medida que você vai desenvolvendo a sua dissecção pélvica. Vamos revisar aqui, então. Então, é o quarto espaço ou espaço de Yabuki. Quando você precisar abordar aqui, ó, no compartimento anterior, bexiga e lateral da pelve profunda, é só seguir o ureter quando entrar na bexiga. Ali é o quarto espaço. Às vezes, você vai precisar abordar
os espaços paravesicais, tanto lateral quanto medial. E qual que é o nosso referencial anatômico? Artéria umbilical obliterada. E acima da artéria uterina. Ou você vai dissecar mais profundamente ainda e você vai ter como referencial o ureter e a artéria uterina. O que for para baixo e lateral ao ureter, espaço de Lático, e medial ao ureter, espaço de Okabayashi. 2 centímetros para baixo do ureter, você começa a encontrar o plexo hipogástrico. E é interessante que todas as fibras do plexo, ou a maioria delas, sejam preservadas para diminuir a morbidade do seu procedimento. Certo, pessoal? Espero que essa aula aqui de espaços avasculares possa ajudar você na sua dissecção. E a gente está sempre aqui, por isso, clica aqui no sininho abaixo se você não fez a inscrição do vídeo e pode compartilhar esse vídeo à vontade com o colega que trabalha com você, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.